Assim que chegou aos Estados Unidos, Bolsonaro foi recebido com um ato simbólico: um jantar em Mar-a-Lago, no resort de luxo do presidente Donald Trump. Em 7 de março deste ano, há menos de 2 meses, portanto, os presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro jantaram juntos nos Estados Unidos. A primeira morte por Covid-19 foi confirmada em território americano apenas uma semana antes. A doença ainda não tinha chegado ao Brasil e a avaliação de Bolsonaro sobre o coronavírus nessa época era esta. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. A comitiva que viajou com Bolsonaro voltou ao Brasil com pelo menos um caso confirmado da Covid-19, o do chefe da Secretaria de Comunicação, Fábio Van Garten. Nas semanas seguintes, 23 pessoas que viajaram aos Estados Unidos nessa mesma missão foram infectadas. Apesar disso e dos 2.741 mortos pelo novo coronavírus no Brasil até esta terça-feira, Bolsonaro não mudou de opinião sobre o tema. E tem que voltar à normalidade. Entre mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Já o americano Donald Trump, que em março dizia querer reativar a economia americana até a Páscoa, mudou o tom. De lá para cá, os Estados Unidos contabilizam mais de 40 mil mortos. Agora, o governo propõe um plano de flexibilização do isolamento em 3 etapas. O presidente Trump voltou atrás. Primeiro, ele disse que ele é que tinha autoridade total para acabar com o isolamento. Hoje ele mudou de posição. Cada governador de estado é quem vai decidir. Quais as semelhanças e diferenças nos discursos de Donald Trump e Jair Bolsonaro sobre o coronavírus? Como o americano e o brasileiro têm lidado com as disputas políticas, com o Congresso e os governadores? Até que ponto a ciência e a evolução da doença afetam os dois presidentes? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, ambos em home office, e nesse episódio a gente conversa com o colunista Guga Chakra, diretamente de Nova York. Fique com a gente. Guga Chakra, no começo de março, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Donald Trump tiveram um encontro na Flórida, um encontro que parecia uma combinação no início desse processo de crise sistêmica em todo o planeta. De lá para cá, o que você vê de diferente e também de convergente na forma como esses dois líderes têm atuado? Olha, naquele momento que os dois se encontraram, no começo de março, a grande verdade é que ainda muita gente, muitos líderes internacionais de diferentes correntes não levavam tão a sério a pandemia. Ao mesmo tempo, outros já levavam, porque quando os dois se reuniram, o Trump com o Bolsonaro em Mar-a-Lago, já havia se iniciado um movimento crescente, quase exponencial, da pandemia na Itália, por exemplo. Então não era algo ainda que pensavam que poderia ter sido contido na China e algumas outras nações asiáticas, como ocorreu com a SARS. Não, já tinha tido aquele crescimento na Itália e os dois presidentes, naquele momento, não levavam muito a sério, achavam um problema menor. O que mudou desde então? O Trump, ele sem dúvida alguma, quando começou esse movimento exponencial em Nova York e houve uma situação mais caótica em um hospital no Queens e um amigo do Trump ficou em estado grave e veio a falecer, ele passou a agir com mais seriedade nessa questão. He's a great guy and he's been with me from the beginning. Stanley Chera. Deixou de falar que era uma gripezinha. Ao mesmo tempo, abriu espaço para dois cientistas respeitadíssimos aqui nos Estados Unidos, o Anthony Fauci e a Deborah Birx, que estão comandando. Mesmo assim, ele seguiu com algumas inverdades durante esse processo, mas abrir espaço ali para a questão da ciência. Outra questão que teve do Trump é um certo atrito dele com governadores, sobre quem teria o direito de reabrir a economia. Mas agora o Trump já aceitou que serão os governadores, mas ele tenta pressionar mesmo assim, mas ele aceitou que precisava do isolamento. Então, há alguma diferença em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro abriu espaço
para o Ministério da Saúde, inicialmente com Mandetta, o Gabardo e outros cientistas, para tocarem a política de resposta brasileira. Só que, diferentemente do Trump, ele começou a entrar em atrito aberto, a ponto de demitir o Mandetta. O tempo todo, o Bolsonaro se posicionou contra o isolamento, diferentemente do Trump. O Trump aparece na Casa Branca, de fato, em alguns momentos parece que ele não toma muito cuidado, mas você não vê o Trump indo às ruas. Ele até incentivou manifestações a favor da abertura no Twitter, mas ele não participa dessas manifestações. Tenho certeza, todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria e vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Chega da velha política! Então, é um comportamento diferente entre os dois presidentes. E o Trump também decidiu assumir ali, ele gosta de aparecer, ele fica todo dia 4 horas na entrevista coletiva, tá certo? Ele tem um talento para se comunicar incomparável ao do Bolsonaro. O Trump chegou a ter o programa de maior audiência na TV aberta americana, e o Bolsonaro gosta ali de estar ao redor da figura que é a figura mais poderosa do mundo, né? O Bolsonaro é um trumpista, né? Ele se encaixa bem no perfil do eleitor do Trump, mas relacionado à Covid-19, há algumas similaridades, como esse atrito com os governadores. A resposta inicial, mas insisto, não foi só deles, foram outros presidentes também, mas há outras diferenças entre os dois políticos. Ô Guga, agora se a gente comparar a realidade dos dois países, o Brasil está na marca ali de 2.000 e poucas mortes, né? Não bateu 3.000 ainda. Os Estados Unidos tem mais de 42.000. O Trump foi um pouco atropelado pelos fatos, né? Lá atrás ele falava muito do aspecto econômico, achava que o isolamento tinha que acabar rápido, mas a realidade acabou se mostrando diferente, né? O Brasil não chegou nesse ponto ainda. Exato, Carol. Esse é um ponto importante que também explica a mudança de comportamento do Trump. Nos Estados Unidos, entrou na etapa exponencial das mortes. E mais importante, o Trump levou a sério as previsões da Casa Branca e levou a sério com preocupação. We have been in frequent contact with our allies, and we are marshalling the full power of the federal government and the private sector to protect the American people. Ele não disse em nenhum momento que tem que aceitar as mortes e tal, não. Ele buscou fazer o possível para que essas mortes fossem reduzidas. O modelo da Casa Branca dizia de 100 mil a 240 mil. Talvez agora seja menos que 100 mil, estão falando de 80 mil, quer dizer, já estaria ali aproximadamente passando do meio do caminho. Nova York, por exemplo, já deixou o pico da doença, isso sem dúvida alguma. No Brasil, em parte porque a pandemia chegou posteriormente aos Estados Unidos, isso tem que ficar claro. Por exemplo, nos Estados Unidos as mortes começaram depois da Itália, porque a pandemia chegou depois aqui. Na Itália começaram as mortes depois da China, porque é o momento que chega. Esse é o primeiro fator. Então os Estados Unidos estão no futuro da pandemia em relação ao Brasil. No Brasil vai subir. A segunda questão, os Estados Unidos testam muito, portanto há mais pessoas diagnosticadas com Covid-19 e, portanto, quando elas falecem, você conta esses óbitos como vítimas da Covid-19. Até há subnotificação, como o próprio governador de Nova York, Andrew Cuomo, e o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, dizem, inclusive, acrescentaram cerca de 3 mil mortes no total ao número de Nova York, que não tinham sido contabilizadas inicialmente. No Brasil, há, sem dúvida alguma, uma subnotificação, não tenha dúvida disso. O Brasil testa muito pouco, portanto, seguramente há pessoas que estão morrendo de Covid-19 que não estão sendo contabilizadas. E, em segundo lugar, está numa etapa anterior da pandemia. Talvez o Brasil tenha um desempenho melhor do que os Estados Unidos, eu não duvido disso, até porque o Brasil tem o SUS, que com todos os defeitos é um serviço universal de saúde, acostumado a lidar com essas coisas, por mais que haja caos. Os Estados Unidos não tem serviço público, mas isso seria uma especulação. A gente não sabe se o Brasil ficará numa situação melhor do que a dos Estados Unidos, pelo simples fato que não está na mesma etapa da pandemia. Agora, eu torço muito para que São Paulo, Rio de Janeiro não fiquem como Nova York, como Madrid e como a Lombardia. Ao entrar numa farmácia, a presença do presidente da República provocou uma aglomeração.
Em seguida, Bolsonaro entrou num prédio residencial. Depois de alguns minutos ainda no estacionamento, o presidente esfregou o nariz com um punho antes de cumprimentar 3 pessoas com apertos de mãos. Agora, Guga, aqui no Brasil a gente sabe mais ou menos, a gente sabe bastante como o presidente Jair Bolsonaro se comporta na rua, né? Ele causa um problemão para os seus ministros da saúde, seja agora o Nelson Taixe, seja antes o Luiz Henrique Mandetta, que preconizam um tipo de política e ele vai lá não só defende o outro tipo, como vai à frente e se coloca em contato pessoal com as pessoas, dando a mão, põe a mão no rosto, em afronta ao que os seus próprios ministros do governo, escolhidos por ele, estão fazendo. Em que nível se dá os embates do presidente Trump com o Anthony Fauci, o chefe aí da área de estudo do coronavírus, e se ele dá sinais externos, se ele entra em contato, como é que funciona isso? Não, até porque o Trump é germofóbico, então já muda e ele tem muito nojo das pessoas em geral. Então ele toma mais cuidado nesse sentido. Ele também não sai, você pode notar que ele não saiu da Casa Branca nas últimas semanas. Ele só fica na Casa Branca. E todas aquelas pessoas que estão ali, agora você tem que fazer exame da Covid-19, você tem que passar por teste de febre, você tem um número X, né, pequeno de pessoas que podem entrevistá-lo ali, as pessoas que estão ao redor também passaram por testes. É um cenário bem distinto do Bolsonaro, que sai na rua, participa de manifestação. O Trump, como qualquer pessoa, vamos ser honestos, todo mundo está preocupado com a questão econômica, gostaria que a economia fosse aberta o quanto antes. Aí há uma disputa de qual o momento de abrir. O Trump entende, como eu disse, a questão do isolamento, mas ele pressiona para que seja um pouco antes. Os governadores preferem manter a cautela porque eles avaliam que você só pode abrir quando o número de casos ir para um patamar extremamente baixo, que você volte a ter controle, que é o que a Coreia do Sul teve desde o início, ou a Alemanha, ou Hong Kong, Taiwan, que são países que conseguiram controlar desde o começo, você passa esse controle, e para ter esse controle você precisa ter muita testagem, capacidade de rastreamento. Se for mantido o controle, você vai mantendo. Porque se não tiver controle, obviamente você abrindo, volta a uma segunda onda da doença. É algo que o vírus não entende, né? O vírus vai contaminar as pessoas se não tiver isso daí. Obviamente que talvez não na mesma escala, porque hoje as pessoas, naturalmente, muitas vão usar máscara, não vão se cumprimentar, já vai ter, de qualquer forma, uma redução geral, né? Que é o que a gente observa na Coreia do Sul, por exemplo, que é o comportamento higiênico das pessoas, tudo isso acaba contribuindo bastante. Guga, o presidente Trump chegou a anunciar um plano aí de reabertura, reativação da economia em 3 etapas, né? Como é que isso vai funcionar na prática? E os estados têm autonomia em relação a isso? Como é que vai ser? Quem manda, quem decide quando reabrir são os estados. Os estados, no caso, por exemplo, em Nova York, o governador Cuomo vai agir em coordenação com os estados de Nova Jersey e de Connecticut. Por quê? Como ele explica sempre, ele fala, suponha que se abra a praia em Nova Jersey, mas não se abra as praias aqui em Nova York. O que vai acontecer? Pessoas de Nova York vão à praia em Nova Jersey. Isso vai aumentar muito o número de pessoas nas praias daquele estado. Ou marinas de barco. Ele falou que isso já ocorre, porque Nova York fechou as marinas, mas Connecticut e New Jersey não. E daí as pessoas estavam levando os barcos para esses outros 2 estados. Então, fazer um show em Nova Jersey, pessoas de Nova York podem, então, ele vai fazer coordenado. Outros estados farão da mesma forma. That's the balance that we're trying to strike. On unpausing and having businesses open, that is a nuanced question. There's no light switch. It's not all businesses go back tomorrow. It's what businesses, what do they do, what risks do they pose, and what changes can they make in their business to make them more safe. Eles levarão em consideração as fases sugeridas pelo Trump, mas com adaptações
para cada estado, porque cada estado tem as suas particularidades, né? Os estados não são iguais entre si. Há muitos estados que são extremamente rurais aqui nos Estados Unidos, que você pode, claro, tomar medidas menos extremas do que Nova York, por exemplo, que é um estado muito mais urbano, Nova Jersey. Então, mas a decisão caberá aos governadores. O Trump quer que seja um movimento acelerado, até porque ele acredita que a economia se aqueceria mais rapidamente. O problema é que isso não condiz com a realidade, porque se você não tiver o controle da doença, eu, você, Roberto, a Carol, nós não vamos sair para ir às compras, ver jogo de futebol, ir à academia, tudo isso tem que ser controlado. A academia também é outro que falam assim, o seguinte: você vai marcar o horário para ir à academia, não vai ser aleatório, a academia vai aceitar um número X de pessoas em cada bloco de 1 hora, por exemplo, fechando 15, 20 minutos para desinfetar tudo, e aí vem o grupo seguinte. Assim você evita lotar, vai ter que ser tudo muito assim. E não está claro se, por exemplo, as praias serão reabertas. A gente está chegando ao verão aqui, né, agora em junho, mas ainda não está definido. Agora, Guga, falando da política externa, nessa terça-feira houve um movimento da Organização das Nações Unidas, da ONU, no sentido de criar uma estratégia global, inclusive para o pós-pandemia. Aí você vê os Estados Unidos, o Brasil, a Hungria, não subscrevendo esse documento. Só que os Estados Unidos é um país rico, né? É um fornecedor, inclusive, de insumos importantes, eventualmente, né? Porque hoje é mais a China. O quanto que essas políticas externas acabam se aproximando com resultados que nem sempre serão os mesmos, né? Olha, a questão hoje do mundo é que, por mais que venham a falar em coordenação, a ação é que cada país está cada um por si, né? Que, como a gente falava, né, aqueles jogos de futebol, cada um por si, né? É isso que ocorre hoje na comunidade internacional. Mesmo dentro de blocos, como o bloco europeu. A Alemanha pensa na Alemanha, a França pensa na França. A Itália até ficou extremamente insatisfeita com a falta de ajuda das nações europeias do norte. Inclusive, as autoridades italianas compraram uma página em jornais alemães para falar: olha, depois da Segunda Guerra a gente ajudou muito vocês. Infelizmente, o mesmo não está ocorrendo. Os Estados Unidos é muito claro que o Trump decidiu ser cada um por si. Até não há possibilidade, quando, por exemplo, desenvolver a vacina, se for nos Estados Unidos, o Trump priorizar primeiro a vacinação dos americanos antes de permitir de que sejam vendidas vacinas para outros países. A China, claro, por ter uma capacidade maior, por exemplo, agora, de equipamentos, tudo, usa isso com o que a gente chama de soft power, para aumentar a força externa do país. Mas a gente vai entrar num momento que até então, né, até pouco tempo atrás, a gente sente aquela liderança americana. É visível que os americanos não lideram a comunidade internacional nesse momento. A ausência de liderança americana é um impacto grande hoje na política internacional. Aliás, o Trump fez um tweet ali, sem muitos detalhes, dizendo que vai suspender a imigração, inclusive, né? Que é uma questão interna para a política interna americana chave. Lembrando, imigração legal, né? Não é imigração ilegal, é imigração legal. Exatamente. Aí não está claro qual o objetivo dele. Quando ele fala em imigração legal, é que ele quer vetar que as pessoas não possam mais tentar obter o green card. O green card é a residência permanente, porque você só é imigrante para os Estados Unidos quando você obtém o green card, a residência permanente. Pessoas com vistos de trabalho, vistos de estudante e outros vistos, elas não são consideradas imigrantes. Elas têm vistos nos quais elas podem permanecer temporariamente aqui nos Estados Unidos. Mas há informações de que o Trump também gostaria de vetar esses vistos, novos vistos de trabalho. Por exemplo, o visto de trabalho se chama H-1B, que é o que as pessoas usam
visto, por exemplo, se um banco você termina o MBA em Stanford e um banco ou o Google te contrata, você entra no processo do H1B, primeiro você tem que ser sorteado, né? Cerca de 60% é sorteado, aí você entra com um processo que precisa provar que nenhum americano tem a capacidade de exercer sua função. Ou a outra opção é o visto L do expatriado. Por exemplo, um banco do Brasil te manda para os Estados Unidos e você trabalha como expatriado. Mas mesmo esses vistos, o Trump estaria disposto a vetar. Mas, claro que ele enfrentaria um lobby gigantesco, porque Google, Microsoft, Facebook, Apple, todos os bancos de Wall Street iriam bater de frente com o presidente americano, inclusive os laboratórios que fabricam remédios, porque você precisa do talento estrangeiro, né? Porque, basta ver hoje, Microsoft, o presidente é indiano, Uber, o presidente é iraniano, Google foi fundado por estrangeiros, enfim, a Tesla do Elon Musk, sul-africano, todo mundo sabe a importância dos imigrantes, especialmente países como os Estados Unidos, que é um país formado por imigrantes. Mas ele vai tentar. O problema é que vai ter dificuldade, né? Porque em alguns casos de imigração, a maior parte dos casos, quem pede o green card é o marido, é o cônjuge, né? Então, o cidadão americano pede o green card para o cônjuge. O direito não é do cônjuge, é do cidadão americano de poder fazer com que o cônjuge dele tenha residência permanente nos Estados Unidos. O Trump, ao tomar essa medida, ele está tirando o direito de um cidadão americano e não de um estrangeiro. É diferente daquele banimento de entrada de pessoas de 6 países, do Irã, Síria, Iraque, depois tiraram Somália, Iêmen e Líbia. Mas então tem essa questão. É algo que vai para as cortes, não será algo fácil. Trump falou isso porque dá uma incendiada na base dele. A base dele não gosta também de imigração legal, né? As pessoas não podem, não todos da base, mas no começo ele falava de imigração ilegal, mas a coisa é um pouco mais ampla. Guga, para a gente terminar, tanto o Trump quanto o Bolsonaro adoram inimigos para atacar. O Bolsonaro encontrou os governadores, o próprio ministro dele, Luiz Henrique Mandetta, e a China. E o Trump também arranjou a China como inimigo, né, surfando os dois nessa falta de transparência da ditadura chinesa. Quais são os principais inimigos que o Trump encontrou nessa pandemia, além da própria China? China, Organização Mundial de Saúde, essas duas com certeza, e os governadores. Acho que seriam esses 3. Né? Os governadores, é claro que ele se foca mais em alguns governadores democratas, como o Andrew Cuomo, como Murphy de New Jersey, até porque são estados onde ele tem propriedades, e a Gretchen Whitmer, que é a governadora de Michigan, mas aí por uma outra questão, porque ela tem uma grande chance de ser a candidata a vice de Joe Biden, afinal é uma governadora de Michigan, que é o mais importante swing state atualmente. I'll be working with a team of experts to determine what next steps look like. But what happens depends on how these next 10 days go. To those of you who are hopeful we'll be able to start loosening some restrictions, stay home now. Ela é carismática e popular, claro que o Trump irá atacá-la, e o Newsom da Califórnia, mas aí um pouco menos, porque o Newsom é ex-marido da namorada do Donald Trump Jr., então o Trump mantém, porque daí é uma coisa um pouco mais pessoal. Mas enfim, os governadores também são adversários do Trump. Mas em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, a China, embora ele mantenha é interessante que ele considera a China inimiga, né, nesse momento, vê como adversária, não inimiga, adversária, rival, mas ele tem um respeito muito grande pelo Xi Jinping, que ele diz que a China defende os interesses dela, né, da China, que ele avalia que o Xi Jinping é muito bom para a China. Então é uma relação interessante, assim, por exemplo, não é que nem com o Irã, que ele fala que os líderes iranianos são ruins para o Irã, não, ele fala que o Xi Jinping é bom para a China e que ele está fazendo certo para a China, que o problema é que ele fez para o resto do mundo e faz para os Estados Unidos. Então é uma outra questão. E a OMS também, ele decidiu culpar até para tentar arrumar um bode expiatório por alguns fracassos dos Estados Unidos no combate a essa pandemia. Guga Chakra, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você aí. Tá bom, um abraço, Carol, um abraço, Roberto. Muito obrigado, Guga, um abração e uma boa semana aí pra gente. Valeu.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do Nicolas Witzel. Tchau. Até mais.